Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, como os senhores sabem, que aborda a tutela jurisdicional executiva. E tendo passado por diversas considerações, noções gerais sobre a tutela executiva, a autonomia do processo, os princípios da execução, as partes e os legitimados da execução, título executivo judicial e extrajudicial, enfim, diversas considerações sobre a tutela em si, mais dogmática, mais conceitual do que seja execução. Nós iniciamos já há alguns vídeos a análise procedimental, mais empírica, portanto, do procedimento, a sucessão de atos processuais nesse tipo de tutela jurisdicional. Elas se dividem em processo autônomo de execução, quando é iniciada por título executivo extrajudicial, ou a fase do cumprimento de sentença, quando era lastreada pelo título executivo judicial. Nós estamos aqui falando quanto ao procedimento em si. E aí nós vimos já a satisfação da execução de entrega de coisa, tanto pelo procedimento do processo autônomo de execução, quanto pelo cumprimento de sentença. Já falamos das obrigações de fazer e de não fazer também, tanto quanto ao processo autônomo de execução, quanto em relação ao cumprimento de sentença. Nesse momento nós estamos falando do procedimento executivo para a satisfação da obrigação de pagar quantia pelo processo autônomo de execução. Ele é mais extenso, ele subdivide em diversas fases. Nós já, nos últimos vídeos, analisamos a primeira fase, a fase inicial, a fase preparatória. E vamos começar a fase inicial, agora vamos começar a fase preparatória da satisfação do crédito. E nós vamos começar pelo ato que está na tela aí, a penhora. Só que a penhora também é um tema extenso, porque ele é um ato imprescindível, essencial para a satisfação da obrigação. Então nós vamos dedicar um vídeo para cada item subtópico relacionado à penhora. Vamos lá, vamos começar, portanto, pela nomeação de bens a serem penhorados. Nos últimos vídeos, nas aulas anteriores, nós já pincelamos a ideia de que no código anterior quem indicava os bens era o executado, o devedor, e no código atual passou a ser uma primazia do exequente, mais uma das medidas coercitivas para estimular a satisfação do crédito. Vamos lá. No sistema original do código, no prazo de 24 horas depois da citação, esse código é o código de 73, lembrem-se que o livro foi escrito no período de transição. Então, no sistema original do código de 73, no prazo de 24 horas depois da citação, o devedor tinha a faculdade, se não fosse cumprir espontaneamente a obrigação, de nomear bens à penhora. Tratava-se de faculdade que lhe era dada em atenção ao princípio do menor sacrifício, no código anterior, previsto no artigo 620 do CPC de 73. Permitia-se que, dentro de certas condições, ele, o devedor, indicasse o bem que se destinaria à obtenção do dinheiro que satisfaria o credor. Já a partir da Lei 11.232 de 2005, a chamada Lei de Reforma da Execução no Código anterior,
essa faculdade foi restrita à execução dos títulos extrajudiciais, desenvolvida sob a forma de processo executivo autônomo, não mais se aplicando ao cumprimento da sentença. É uma fase da execução dos títulos judiciais, uma fase do processo sincrético. Por fim, a reforma empreendida pela Lei 11.382 de 2006, no Código de 73, extinguiu a figura da nomeação de bens à penhora, inclusive na execução do título extrajudicial. Vejam, portanto, que é uma evolução em linha legislativa. No CPC de 2015, mantém-se essa regra geral de não nomeação dos bens pelo executado. Mas ao lado da possibilidade de o executado requerer a substituição do bem penhorado por outro, que será analisado adiante em outro vídeo com os senhores, passa-se a prever a hipótese de o devedor, desde o início do processo, pleitear que a penhora recaia sobre outros bens, que não os indicados pelo exequente. Vejam o parágrafo 2º do artigo 829. Doravante, o executado é citado para pagar em 3 dias e, desde já, para embargar em 15 dias. Tudo isso já foi analisado. Não havendo pagamento em 3 dias, o oficial de justiça promoverá diretamente, ele próprio, oficial de justiça, a penhora dos bens, sem que, a princípio, o devedor possa interferir na definição do bem que será penhorado. Tal providência será tomada de pronto pelo meirinho, assim que transcorrido o prazo de 3 dias, independentemente de nova ordem do juiz. Meirinho é uma forma como a prática chama os oficiais de justiça. É que o próprio mandado para a citação contém desde logo a autorização para a penhora. Então o oficial de justiça empregará para tanto uma segunda via do mandado executivo, pois a primeira terá sido juntada aos autos, a fim de que tenha início o prazo para embargos, como se vê do artigo 915. O credor, sim, pode indicar já na inicial executiva bens a serem penhorados. Daí que eu falo em eficácia coercitiva da indicação dos bens a penhora. Se o credor souber de algum bem que é muito precioso ao devedor e que pode forçá-lo, portanto, à satisfação da dívida, que mal há em indicar esse bem. Artigo 798, inciso 2º, a linha C, e 829, parágrafo 2º. O juiz pode, eventualmente, seja de ofício ou por provocação da parte credora, intimar o devedor para que ele, devedor, indique quais são os seus bens penhoráveis. Artigo 774, inciso 5º. E mesmo também onde eles se encontram. Parágrafo 2º do artigo 847. Sob pena de não o fazendo, atentar contra a dignidade da justiça. O mesmo inciso 5º do artigo 774. Mas isso nada tem a ver com a antiga nomeação de bens pelo devedor, faculdade que conferia a este, ao devedor, a escolha preferencial do bem sobre o qual recairia a constrição executiva. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo 829, cabe ao executado apenas relacionar todos os seus bens penhoráveis, sem que necessariamente o órgão judicial opte pela penhora daquele que o devedor preferiria para tanto. Não é uma questão, portanto, de escolha do devedor. No entanto, a circunstância de o devedor não deter mais o direito à nomeação inicial do bem, a penhora, não significa que ele não possa, no exercício do contraditório, controlar a legitimidade da penhora. Já falamos sobre isso. Há contraditório sim no processo de execução, especialmente nesse caso, uma discussão incidente sobre o bem penhorável. Imagina que o devedor alegue que aquele bem é impenhorável ou que, pelo princípio do menor sacrifício possível ao executado, é melhor que ele seja penhorado outro, como nós veremos. Poderá discuti-la, a nomeação, apontando eventual defeito, me perdoe. Poderá demonstrar, por exemplo, que o bem é impenhorável. Ainda exemplificativamente, ser-lhe-á dado também apontar qualquer dos motivos enumerados nos incisos do artigo 848, que se aplicam a ambas as partes e não só ao credor. Terá igualmente o direito de impugnar o bem indicado à penhora
por ela não haver seguido a penhora a ordem legal de preferência do artigo 835. Tais defeitos podem ser arguidos em embargos de execução, inciso 2º do artigo 917, mas, por dizerem respeito estritamente à validade dos atos executivos, podem ser conhecidos de ofício e, portanto, arguidos na própria execução. Eventualmente também pode ser que a penhora seja realizada antes do término do prazo, que a penhora seja realizada depois do oferecimento dos embargos à execução. Eventualmente, o devedor pode discutir isso em uma petição simples. Em qualquer momento do processo, nós falamos sobre isso quando do estudo das defesas do executado. Bom, das decisões do juiz sobre esse tema no processo executivo, não só sobre esse tema, mas sobre qualquer decisão no processo de execução, está lá. Caberá agravo de instrumento ex vi legis do parágrafo único do artigo 1015 do CPC, tá certo? Bom, então com essas considerações a gente termina esse primeiro vídeo sobre a penhora. Nós ficaremos aqui uma série de vídeos para falar sobre a penhora. Ela é, inegavelmente, o ato mais importante para o desfecho da execução, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.